E aí pessoal, tudo bem com vocês? Guilherme aqui. Bom, no vídeo anterior nós falamos sobre o amor de Deus, né? E o que seria esse amor? De forma resumida, né? Para quem quiser assistir o vídeo anterior, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima. Mas de forma resumida, o amor ele é uma decisão, não é um sentimento. E para que Deus me ame, ele depende exclusivamente dele. Ele não depende nada de mim para me amar. E Deus me ama porque ele é bom, não porque eu sou bom, né? E que para que nós tenhamos uma relação, para que tenhamos intimidade, o amado que sou eu, porque Deus é aquele que ama, eu preciso dar uma resposta para esse amor, não é? Enfim, e hoje nós vamos falar sobre o pecado. O que é o pecado? Aqui no Catecismo, no parágrafo 1849, vem dizer o seguinte: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a constância reta, é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Resumindo, o pecado é algo contra a caridade, contra o amor. Nascemos por amor, né? E aqui ele falou que fere a nossa natureza. E a natureza do homem, que é imagem e semelhança de Deus, como nós ouvimos no vídeo anterior, e a natureza de Deus é amar. Em Coríntios 13 vem dizer que o amor é bondoso, o amor é caridoso, o amor é paciente, o amor é justo, né? O amor não é orgulhoso, ele não é vaidoso, ele não é rancoroso, ele não é invejoso, né? Então você vai vendo que o pecado ele fere essa nossa natureza e nós vamos perdendo a nossa natureza, né? Então o pecado é isso. E você tem medo de pecar porque você tem medo de ir para o inferno? Pensa. Porque se a resposta for sim, você vai para o inferno. Porque nós mudamos, nós nos convertemos, nós deixamos de viver maus hábitos, né? As nossas atitudes más, ruins, porque nós amamos a Deus, amamos a nós mesmos e amamos o próximo, né? Ninguém muda por medo, nós mudamos por amor. Igual meu casamento com a Camila. A Camila vem e fala algumas coisas que não lhe agrada, né? E eu vou lá e me esforço para mudar. Mas não me esforço para mudar porque eu tenho medo, mas eu me esforço para mudar porque eu amo a Camila, né? E assim eu devo ter medo de desagradar a Deus, não de ter medo de ir para o inferno, né? Porque Deus me ama e eu amo também. Então, a mudança vem por amor e nunca pelo medo, tá bom? Aprende isso. E qual foi o primeiro ser a pecar? O primeiro ser a pecar foi Lúcifer, né? O primeiro humano, o homem, foi Adão e Eva a pecar. Mas o primeiro ser a pecar foi Lúcifer, através do pecado do orgulho, né? O orgulho ele é a porta para todos os outros pecados. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte, né? Em Romanos 6,3 vem dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? E pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3,23. E nós sabemos que assim como somos livres para amar, também somos livres para fechar o nosso coração ao amor, porque nós temos o livre-arbítrio. Né? Nós temos esse livre-arbítrio, nós somos livres para escolher se nós amamos ou se nós não amamos, se nós fazemos o bem ou se fazemos as coisas erradas, porque nós temos consciência do que é certo e do que é errado. Nós fomos criados por amor e para amar, né? Nós fomos criados puros, mas nós perdemos muitas vezes a nossa pureza por causa do pecado, mas essa escolha é sempre nossa. Muitas vezes nós queremos tirar a nossa responsabilidade, o nosso corpo, né, de lado e falar assim, não, mas eu pequei por causa disso, eu pequei por causa daquilo. Nós, seres humanos, nós, homens e mulheres, muitas vezes não assumimos as nossas responsabilidades. Sempre queremos culpar algo ou uma pessoa, né, por causa dos nossos erros. Nós nunca as assumimos. E, então, o pecado do orgulho é a porta para todos os outros pecados. E nós temos que assumir a nossa responsabilidade. A escolha é sempre nossa. E aí, então, vamos começar pelos pecados capitais. Por exemplo, tem o pecado da gula. Eu acho que não. Na verdade, eu não acho. Tenho certeza. É um dos meus grandes pecados.
né? Eu tenho um maior ainda que depois eu falo. Mas o pecado da gula é o desejo insaciável, além do necessário. Não só por comida e bebida, mas também com as coisas, outras coisas, né? Então, assim, eu confesso, né, o pecado da gula é um pouco forte aqui no Guilherme. Às vezes, principalmente com doce. Enquanto eu não vejo o final, eu, cara, não descanso. E aí tem o pecado da avareza, que é o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro, deixando Deus e o próximo como segundo plano. Isso pode entrar também como idolatria, né? O que é idolatria? Idolatria é quando você deixa alguma pessoa ou coisa no lugar de Deus, acima de Deus. Então, por exemplo, o teu esposo, a tua namorada, o teu trabalho, né, que é o teu emprego, o teu dinheiro, a tua casa, o teu carro, tudo isso, se você coloca no lugar de Deus, acima de Deus, você está idolatrando. E aí, você idolatra a tua esposa? Você idolatra a tua namorada? Fica a pergunta, né? Então, e a avareza é justamente isso, apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro. Eu, particularmente assim, não sou avarento não, eu sou bem desapegado das coisas, na verdade. E aí tem a luxúria, que eu também sofro bastante com ela. Luxúria é desejo egoísta por todo prazer sensual e material. Deixar-se dominar pelas paixões. Para quem não sabe, gula e luxúria estão muito interligadas, né? A gula, que é o desejo insaciável além do necessário, e a luxúria, que é o desejo egoísta por todo prazer, né? Prazer sensual, material. Então percebe como luxúria e gula sempre caminham juntas aí. E as duas é o que mais aperta o meu calo. E claro, eu venho trabalhando isso em mim, exercitando isso em mim. Graças a Deus eu já mudei muito, já me converti muito, graças a Deus. Antigamente, por exemplo, quando eu ia numa missa, eu sentava nos bancos atrás, a única coisa que eu via era peito, bunda, e depois eu quis mudar. Tanto que nas minhas orações, oração que é oral, de falar, ação, de tomar uma atitude, foi eu falar: Senhor, me ensina a enxergar as pessoas, as mulheres, qualquer ser humano, como o Senhor enxerga, com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. Não, me ajuda a enxergar o outro como ele é, não como um objeto. Essa foi minha oração. E qual foi minha atitude? Sentar no primeiro banco da igreja, da missa. Ou seja, quem eu só via? O padre e a Eucaristia. Então, assim, quando você reza, faz uma oração e toma uma atitude para vencer aquilo, cara, é certeiro. E aí, claro, tem o jejum, né, as orações, tem os sacramentos, né, o sacramento da confissão, tem o terço, tem a Eucaristia. Então você tem muitas ferramentas para mudar, para se converter. Outro pecado capital também é a ira. Intenso e descontrolado sentimento de raiva, ódio, rancor, podendo gerar sentimento de vingança. Guilherme, então quer dizer que Jesus pecou porque Jesus teve ira? Não, porque você sentir a ira, né, não é errado em si, mas é o que você deixa ela trabalhar dentro de você, o que ela causa em você como consequência. Tanto que Jesus, ele começou a fazer um chicote, a trançar o chicote. Demorou o quê? 10, 15 minutos, meia hora, não sei. Esse foi o tempo para ele se acalmando por dentro para não fazer nenhuma besteira. E aí ele foi lá, né, virou a mesa no templo das pessoas que estavam fazendo um comércio dentro da casa de Deus, dentro da casa do pai dele. Então ele se acalmou, não deixou a ira tomar conta dele. O problema é quando você deixa essa ira virar um sentimento de vingança, ódio, raiva, né? Jesus não deixou isso minar ele. Muito pelo contrário, ele renunciou. Então, o sentir a ira de início não é errado. O problema é o que ela causa em você depois, o que você deixa acontecer, é como você recebe isso, sabe? O outro pecado é a inveja. Pessoa que ignora suas próprias bênçãos e prioriza status de outra pessoa, ou seja, ingratidão a Deus. Inveja é como você ser ingrato, falar assim: Senhor, o que você está dando para o outro é melhor do que você está dando para mim. Ou, melhor ainda, você é um burro, você não sabe o que eu tenho que receber. É como você chamar Deus de burro,
Porque você tapar os seus olhos para as graças que você está recebendo e ficar olhando só para a graça do outro e achar que Deus não sabe o que está fazendo ainda. E o pecado capital que mais me afeta, preguiça. Gente, como eu sou preguiçoso. Pessoas que vivem em estado de falta de capricho, desleixo, morosidade, né? Então esse é um pecado também. E eu queria já aproveitar, antes de continuar o vídeo, que você comentasse. Comenta aqui qual é o seu pecado que mais te aflige, que mais, né, te afeta. É a gula, a avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça. Esses são os pecados capitais, né, considerados os pecados leves, matéria leve. Gente, desculpe, tem mais um pecado ainda, capital, que é o orgulho ou vaidade, sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba, o que levou Adão e Eva a pecar à porta de todos os pecados. E o que levou também Lúcifer, né, a pecar, o amor a si próprio. Eu sou demais, eu sou tremendo. E o orgulho e a vaidade causou a queda de Lúcifer, enquanto a humildade elevou Nossa Senhora, Maria. E aí tem o pecado grave. Pecado grave, vamos lá, aqui está no catecismo também. Deixa eu só procurar aqui. Para que um pecado seja mortal, né, requerem-se em simultâneos 3 condições. É pecado mortal quando tem por objeto uma matéria grave, é cometido com plena consciência e de propósito deliberado. Tá? Vamos explicar o que é isso aí. É 1857, né? Tá no catecismo. Então, o que é matéria grave? Aqui vem explicar, aqui no catecismo vem explicar. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico no Evangelho, né? Não mates, não cometas adultério, e adultério não se comete só fisicamente, mas também no coração, na cabeça, lembra? Não roubes, não levante falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aí? Só que, lembra, são 3 condições. Então, para o pecado ser mortal, você tem que ser de matéria grave, que é que são os 10 mandamentos. Tem que ter pleno conhecimento. O que é pleno conhecimento? É você saber que aquilo é errado, é saber que aquilo é pecado. E pleno consentimento, ou seja, é matéria grave. Você sabe que aquilo é errado e mesmo assim você quer fazer. Você, na sua liberdade, escolhe fazer e faz. Então, o que é pecado mortal? É quando você tem matéria grave, tem conhecimento sobre aquilo e ainda faz aquilo. Ou seja, na sua liberdade de escolha você ainda faz. Né? Por isso que eu disse aquela hora, assim como somos livres para amar, também somos livres para fechar o coração para o amor. Tá bom? Vamos lá. Só que aí entra a questão da salvação. E a salvação é através de Jesus. Então, quando o homem peca, né, no Jardim do Éden, Deus já inicia o plano de salvação dele, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Para quem não sabe, no Antigo Testamento, né, o templo, antigamente, como as pessoas perdoavam os pecados? Através de pequenos sacrifícios. Né? Você lá matava um boi, um carneiro, ou um passarinho, dependendo da sua renda. Né? Se você é uma pessoa bem simples, pobre, você oferecia um passarinho como sacrifício. Se você é uma pessoa mais rica, né, você já dava um cordeiro, já dava um boi, gordo. E aí era assim que você pedia perdão pelos teus pecados. E quem pedia perdão pelos teus pecados era o sacerdote na época, né? Então ele ia lá e intercedia pelas pessoas, pelo povo todo, e fazia todo o sacrifício. E quando Jesus morre na cruz, Jesus, ele abre, né, o céu para nós, e aí eu posso ter essa conversa diretamente com Deus. Eu já posso ter essa intimidade com Ele. Antigamente era por meio de outras pessoas, né, para eu chegar até Deus, e agora eu posso chegar diretamente. E quando acontece aquela questão de que, na passagem, né, no Evangelho diz, e Jesus morreu, e aí o véu se rasgou. Que véu seria esse? O véu de um salão enorme que tinha na época, e aí separava
e tinha um lugar sagrado, né, um lugar chamado Santo dos Santos, onde só o sacerdote podia entrar sozinho. E é o que separava esse lugar Santo dos Santos com o restante das outras pessoas, era um véu, né? Isso é real, isso está no Antigo Testamento. E aí, quando Jesus morre, quando a palavra fala e o véu se rasgou, literalmente, esse véu não existe mais. Ele rasgou, ele partiu ao meio. E aí, na simbologia, no significado, dizer que a partir de agora, você pode falar diretamente com Deus, né? E o seu intermediador agora é o próprio Cristo, é Jesus. E assim, e por que Jesus morre? Para nos salvar, claro. Jesus morre para nos salvar. E nós precisamos entender o seguinte, que a salvação, ela está plenamente em Jesus. Guilherme, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, na palavra vem dizer, aquele que me toma como Senhor e Salvador será salvo, tu e a tua família. Aquele que não crê em mim, né, não me toma como Senhor e Salvador, já está condenado. Espera aí, Guilherme, como assim? Então, quer dizer que eu posso ser uma pessoa boa, posso não acreditar em Deus e eu seja ateu, mas eu posso ser a melhor pessoa do mundo e não serei salvo? Isso é o que diz na palavra. Agora, se é isso que vai acontecer, eu não sei te dizer. Porque é a mesma coisa quando perguntam para Jesus, Senhor, então quem vai ser salvo? Ele falou assim, para Deus nada é impossível, não é? Então assim, eu queria te dizer o seguinte, que a sua bondade não tem o poder de apagar os teus pecados. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode fazer todos os atos de caridade do mundo, mas a salvação se encontra em Jesus. E por que Jesus morre na cruz? Voltando ao exemplo do passado. Antigamente você matava um passarinho, um cordeiro, um boi, né? Você derramava o sangue desses animais em expiação dos teus pecados. Agora é Jesus quem derrama o teu sangue para nos salvar, ou seja, é o sangue de Deus homem. Então aquele sangue derramado na cruz é sangue de Deus e sangue de homem também. Então só o sangue de Deus para poder lavar todos os meus pecados, só o sangue de Deus para conseguir me salvar. Entende? Então, você não consegue se salvar. A sua bondade não tem o poder de apagar os teus pecados, não tem o poder de lavar os teus pecados, não tem o poder de lavar a tua iniquidade. Só Jesus tem o poder para isso. Então, por isso que é necessário eu tomar Jesus como meu Salvador. Porque Ele morreu na cruz, né? Porque quando o homem peca, vamos só explicar para você. Deus me cria, certo? Quem é o meu Senhor? Eu sou propriedade de quem? Eu sou criatura e Deus é o Criador, então eu sou propriedade de Deus. Mas quando eu peco, né, eu me torno escravo do pecado, eu me torno escravo do diabo. Ou seja, a propriedade muda, eu me torno propriedade do diabo, ou seja, escravo, pertenço a ele, né? E aí Jesus vem, morre na cruz, retoma essa propriedade. Falei, não, eu salvo essas pessoas, eu salvo o homem, e eu salvo por amor. E o mais intrigante de tudo é que Jesus, quando ele me salva, quando ele morre na cruz, ele morre por todo mundo. E todo mundo engloba quem? Até quem não acredita nele, até quem não volta para agradecer. Ou seja, imagina você, quando você faz algo de bom para as pessoas, o mínimo que você espera é um obrigado. Se você não recebe obrigado, você fica bravo demais, né? E Jesus não. Jesus fez isso por livre, espontâneo e interessado amor. Ou seja, eu vou lá, morro por você, te salvo, te tiro dessa escravidão de pecado e deixo essa decisão em tuas mãos. E aí, você quer ser salvo? Né? Eu conquistei a salvação para você. Agora também basta você fazer a tua parte. Porque o caminho é estreito, a porta para o céu, para a vida eterna, é estreita, não é larga. Né? Então, além de Jesus conquistar essa nossa salvação, de apagar os nossos pecados, nós também temos que fazer a nossa parte. Então nós temos que escolher e tomamos a nossa decisão. Eu tomo a minha decisão de que, por amor, eu acolho esse Jesus como meu Salvador, aquele que me ama acima de todas as coisas, e vou viver aquilo que Jesus pregou para viver, e Jesus pregou com a própria vida dele, né? Ou não, eu continuo nessa vida que eu estou, continuo do jeito que está, porque para mim está bom assim. Então, a salvação, por mais que Jesus tenha conquistado, é uma escolha tua, entende?
Então, nós temos o pecado e nós temos a salvação. Eu não vou conseguir deixar de pecar, principalmente os pecados mais leves. Deixa eu até pegar aqui de novo, só um momentinho. Então, o que eu queria trazer para vocês, aqui no Catecismo vem dizer uma frase de Santo Agostinho. O homem não pode, enquanto está na carne, ou seja, enquanto está no mundo, vivo ainda, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Ou seja, você não vai conseguir não pecar, você vai cair nos pecados leves. Mas esses pecados que chamamos leves, não os consideres insignificantes. Se os considerais insignificantes aos pesá-los, treme ao contá-los. O que Santo Agostinho quer dizer aqui? Alguns pecados leves, beleza. Mas e milhões de pecados leves? Às vezes se torna um pecado grave, um pecado mortal. Então, milhões de pecados leves fica pesado na balança. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é então a nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Né? Temos o sacramento da confissão. Então, assim, nós somos pecadores, somos miseráveis, mas, acima de tudo, temos um Deus que nos ama, que se sacrificou e morreu por nós. Morreu no nosso lugar, pagou o preço no nosso lugar, né? E agora nós temos a decisão de que ou eu acolho esse Salvador na minha vida e vou viver segundo a palavra, vou viver segundo Cristo viveu, como Cristo viveu, amando, respeitando as pessoas, né? Vou amar verdadeiramente, ou eu fico nessa mesma vida que eu sempre estive e continuo, certo? Gente, o vídeo de ontem e o vídeo de hoje, quando eu entendo do amor, do livre-arbítrio, da liberdade, da escolha entre pecado, entre mudar de vida, que eu tenho o Salvador, eu já estou deixando algumas indiretas que vocês vão pegar na sexta-feira, quando eu começar a falar sobre o inferno, vocês vão pegar, opa, ele falou sobre isso também, beleza? Então, muito obrigado até aqui, e antes de tudo, compartilha, né, esse vídeo, manda para as outras pessoas, curte o vídeo, que é muito importante para mim, e se inscreve no canal, de verdade, para que assim você me ajuda cada vez mais a evangelizar e alcançar mais pessoas, tá bom? Deus abençoe você.